Hoje eu vou te passar um roteiro de onde ir e o que fazer em Florianópolis em 3 dias. O que fazer em cada dia, onde ir, qual as praias e regiões conhecer, os lugares para sair e comer. Já salva esse vídeo para quando você chegar aqui em Floripa, não ficar perdendo tempo procurando para que lado ir ou o que fazer. Eu me lembro exatamente quando eu vim passear pela primeira vez aqui em Florianópolis, mas eu não conhecia a cidade. A maior dificuldade que eu tive foi saber onde ir, o que fazer em cada dia, porque era tanta opção que eu me senti meio perdido. Porque eu queria conhecer tudo, mas ao mesmo tempo eu ficava perdendo tempo procurando pelos melhores lugares, né, vamos dizer. Imagina você chegar aqui e em vez de ter uma viagem agradável, ter que ficar esquentando a cabeça para decidir aonde ir. Então, eu não vou deixar que isso aconteça com você, né? Nesse vídeo, eu vou considerar que você vai passar 3 dias aqui em Floripa. Supondo que, vamos dizer que você emendou um feriado com um fim de semana, por exemplo. Mas ele também pode ser adaptado para mais dias, em vez de passar uma manhã ou uma tarde em cada lugar, você pode aproveitar com mais tempo e passar o dia inteiro em cada ponto turístico que eu vou dizer aqui no vídeo. Uma coisa que eu te digo é, não pensa que você vai ver o que Floripa tem para ver em poucos dias, porque aqui tem muita coisa. Mas a ideia é conhecer e aproveitar o máximo cada lugar desse roteiro aqui. Outro detalhe é, como ele é muito grande, eu vou considerar que você esteja de carro. Caso você não esteja, você pode fazer esse roteiro de Uber ou mesmo de transporte público. Mas eu recomendo, se você puder, alugue um carro, que é praticamente uma necessidade para conhecer vários lugares em poucos dias, porque aqui a ilha é muito grande. Aqui em Floripa você encontra algumas empresas de aluguel de carro como a Localiza, a Movida e a Unidas. No primeiro dia, considerando que você está hospedado na região central de Florianópolis, a coisa que mais a gente quer fazer é ver o mar e pisar na areia, né? Primeira coisa, sem dúvida. E para isso, vamos primeiramente para uma das regiões com as praias mais bonitas de Floripa, que são as praias do leste, onde também tem a Lagoa da Conceição. A primeira parada é o Morro da Lagoa, para tirar aquela foto e já postar nas redes sociais para fazer uma invejinha boa, né, para a galera. No alto do morro tem um lugar gratuito para você estacionar e uma linda vista lá da Lagoa da Conceição, com as dunas da Joaquina ao fundo e o oceano. Essa foi a primeira praia que eu conheci quando eu vim pela primeira vez aqui. É uma praia bem extensa, ela tem uma areia fina e branca, com a água do mar quase sempre gelada e as ondas que te deixam curtir o mar, não é um mar muito bravo não. Você pode subir nas pedras que tem no canto da praia, para tirar aquela foto linda com o mar ao fundo. E também tem algumas opções de restaurante para comer uma porção ou tomar uma caipirinha já, se você quiser. Para estacionar, você pode parar em um estacionamento privado, que hoje em dia custa mais ou menos uns R$20. Ou deixar na rua, que também tem aqueles cuidadores que cobram um valor. Eu acho que é um pouco menor, mas eles cobram. Depois de conhecer a praia, vale a pena também dar uma volta nas dunas da Joaquina, que fica bem pertinho, dá para você ir andando. Agora, você tem que se preparar para ficar cheio de areia, isso é certeza. Apesar de que vir para Floripa e não querer ficar cheio de areia, daí já não combina, né? Para almoçar, você pode ir até na praia da Barra da Lagoa. Além de restaurantes, tem ali diversos atrativos, como o Farol da Barra, o canal que liga a Lagoa da Conceição com o mar, onde os barquinhos ali passam, e as trilhas das piscinas naturais. Então, como a Barra da Lagoa ela é um bairro, você consegue parar o carro ali sem precisar pagar o estacionamento. Para almoçar, você pode escolher algum restaurante ali de frente para o mar, ou almoçar ali na beira do canal da Barra, que também é bem lindo. Eu recomendo o Instagram, @mariarestaurante, que eu almocei lá e acho bem bacana. É um restaurante pequenininho, mais afastado dos restaurantes que tem ali na beira da areia, mas vale bastante a pena. Fica um deckzinho, o canal que liga a Lagoa da Conceição ao mar. Bem incrível, fica essa recomendação. Depois do almoço e depois de dar aquela descansada, você pode fazer uma pequena trilha que
que dá acesso às piscinas naturais da Barra da Lagoa. O acesso à trilha ele é passando a ponte sobre o canal da Barra e seguindo as indicações das placas. É uma trilha bem tranquila, de aproximadamente 15 minutos, dá para levar criança, não tem problema nenhum. A questão é, quando fala piscinas naturais, pode achar que seja um lugar onde você vai entrar como se fosse uma piscina e bem tranquilo, mas não é exatamente assim. Lá é lindo mesmo, dá para você ir lá, tem uma vista incrível do mar aberto, só que também essa parte onde as pessoas entram no mar, ela é o mar aberto, então a água é bem gelada. Na volta, você pode sentar na praia ali da Barra da Lagoa, curtir o sol e a vista e ficar tranquilo aqui, igual eu, sentado na cadeirinha, alugar um guarda-sol, tomando um guaranazinho, só curtindo e para pegar aquele bronze, né? Depois de curtir a praia, é hora de voltar e parar em um dos cartões postais mais lindos de Floripa, que é a Avenida das Rendeiras, na Lagoa da Conceição. Parou. É um ótimo lugar para sentar ali na beira da lagoa e curtir o fim de tarde. Se você quer tomar uma cerveja gelada e comer uma porção, eu te indico ir no Bar do Boni. É o lugar perfeito. Se você prefere comer um pastel de camarão, por exemplo, o restaurante Ilha Formosa é uma boa opção. Se você prefere tomar um café com um belo pedaço de torta, eu recomendo demais o Duck Bill Cookies e Coffee. Além de um ótimo ambiente, o pessoal lá é gente boníssima demais. Agora, se você prefere tomar um sorvetinho de qualidade, principalmente se tiver criança, a opção é a Nicolini Gelato. Depois desse primeiro dia, já cheio de aventura, é hora de ir para onde você estiver hospedado e descansar um pouquinho, porque no outro dia tem muito mais. Se você está curtindo essas dicas, clica no botão do like para a gente ver quantas pessoas já estão pensando em usar este roteiro. No segundo dia, é dia da gente conhecer o norte da ilha e as praias das famosas mansões de Florianópolis, a Jurerê Internacional. Jurerê é um bairro com uma ótima estrutura e você não precisa gastar com estacionamento lá. Dá para parar tranquilamente lá nas ruas, tem vaga disponível para todo mundo. Chegando em Jurerê, você pode ir direto para a Fortaleza de São José da Ponta Grossa, que fazia parte de um sistema de proteção da ilha contra embarcações inimigas, junto com outras duas fortalezas, onde ficava lá o pessoal de Portugal, todos aqueles militares defendendo a ilha e tal. Tem o conteúdo histórico bem bacana de visitar. Para você chegar na Fortaleza, o acesso fica no final da praia de Jurerê Internacional, atrás da famosa casa de shows P12, onde sempre tem vários cantores famosos. A Fortaleza ela se encontra entre a praia de Jurerê e a praia do Forte. Então, depois de visitar o Forte, é só escolher uma das duas praias para você passar o resto do dia. A Praia do Forte é uma praia mais pacata e tem as águas mais calmas. Já a Praia de Jurerê é uma praia mais badalada de Florianópolis, com mansões de luxo, vários bares, beach clubs, né? Com festa à beira da praia. Mas a praia é bem tranquila também, dá para você curtir ali com a sua família. A gente gosta muito de ir lá, uma das praias que a gente mais vai. Apesar de que a faixa de areia tá bem estreita ultimamente lá, é um dos lugares que eles estavam pensando em fazer o alargamento também, deixar mais extensa. Depois da praia, um local bacana para passear é o Jurerê Open Shopping. É uma área ao ar livre com lojas, cafés e restaurantes. Na parte da tarde, depois que você sair da praia ali de Jurerê, você pode fazer uma parada em Santo Antônio de Lisboa, que é uma parada obrigatória para você ver o pôr do sol sentado de frente para o mar, com a vista dos morros do continente. É um lugar lindo, lindo, lindo de se ver. Vale a pena ali passar o finzinho da tarde. Dá para você dar uma voltinha ali pelo centro histórico do bairro, tem a igreja de Santo Antônio e a Feira das Alfândegas, que é uma feira de artesanato com produtos artesanais locais, que ocorre aos sábados. E essa feira, ela fica numa rua que é a rua que foi a primeira rua calçada de Santa Catarina inteira. Uma curiosidade legal que pouca gente sabe, até mesmo quem mora aqui, que essa rua no bairro de Santo Antônio foi a primeira do estado a ser calçada por conta do quê? Da visita do imperador do Brasil, que era o Dom Pedro II,
ele visitou em 1845. Na época era muito comum utilizar o chamado pé de moleque, que é um tipo de calçamento com pedras brutas e irregulares, que lembra o famoso doce, né, à base de amendoim. Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina, eles chegaram em Santo Antônio em 21 de outubro e foram recebidos às 9 horas da manhã por gente de todo o norte da ilha. Você sabia dessa? Eu mesmo só fiquei sabendo depois que eu fui pesquisar para fazer esse roteiro para vocês. Em Santo Antônio você pode apreciar uma porção de peixe, ou um suco, ou uma cerveja gelada no Lisboa.48, esse aqui é o Insta deles. Tomar um café no Praça Café e comer um delicioso bolo na doceria Fairland, que é uma das mais famosas aqui da ilha. Uma dica antes da gente ir para o terceiro dia é que se você quiser saber de lugares para onde sair à noite aqui em Floripa, tem um vídeo específico só com essas dicas. Eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? No terceiro dia, fica por conta do passeio no centro da cidade. Aí pode ser feito a pé, que ele é um pequeno percurso, pode ser explorado a pé mesmo em pouco tempo. O ponto de partida pode ser a Praça 15, é onde fica a figueira centenária. Essa árvore ela possui algumas superstições, como a que diz que dar algumas voltas ao redor da figueira pode atrair casamento, ou pode atrair dinheiro, ou você tem que dar uma volta lá para a ilha de Florianópolis, a ilha, né, daqui, te aceitar para você poder morar. E ao redor da praça tem algumas atrações para você ver, como o Memorial do Miramar, Memorial ao Miramar, na verdade, a Catedral Metropolitana de Florianópolis e o Palácio Cruz e Souza, que abriga o Museu Histórico de Santa Catarina. O Mercado Público de Florianópolis fica ali pertinho, é uma parada obrigatória também. Ele é localizado ao lado do Largo da Alfândega. É um ótimo lugar para você almoçar, com muitas mesas e um espaço aberto, com claridade natural e opções de pratos à la carte. No mercado também tem o famoso Box 32, é um bar muito popular que possui a fama de ter o melhor pastel da cidade. Além dos restaurantes, tem vários comércios artesanais e peixarias ali no Mercado Público. Eu já mostrei isso no meu Insta fazendo alguns stories. Se você ainda não me segue, segue lá, @DiMauricio, DIH Mauricio. Depois de passear pelo centro e almoçar no Mercado Público, a dica é visitar o cartão postal de Floripa, que é a Ponte Hercílio Luz. Poxa vida, cachorrinho. É possível atravessar a ponte caminhando e sentir como ela balança, cara. Sim, ela balança, por ser uma ponte suspensa. É um lugar lindo para tirar várias selfies de vários pontos. No lado da cabeceira da ponte da ilha, tem a Praça da Luz e, dependendo do dia, tem algumas barraquinhas e feiras de artesanato, comidas. E também tem um ponto fixo para você tomar açaí lá, chama Ponte da Luz Floripa. Saindo da Ponte Hercílio Luz, vale a pena dar uma caminhada na beira-mar norte, sentar em um banquinho que tem algum doce, tem vários, ficar apreciando a vista e depois desses passeios lindos, ficar se imaginando morar nessa ilha da magia, com aquele gostinho de não querer ir mais embora, né? Aconteceu isso comigo e eu ficava lá pensando, poxa vida, quero morar nesse lugar lindo, porque lindo é incontestável, não dá para alguém dizer que Floripa não é linda. Fechou? Espero que você goste, salve este vídeo para você lembrar desses roteiros. Se você gostou, já clica no like, se inscreva no canal porque tem muito conteúdo também. E me manda uma mensagem lá no Insta, @DiMauricio. Grande abraço, fique com Deus, até a próxima.